Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais uma pregação aqui no canal Viver a Cristo. Hoje teremos aqui por tema Fiéis até o fim, confiando em Deus para continuar, cuja passagem, aqui que a gente vai ter por base Salmo 48, versículo 14. Hoje meditaremos, nesse tema de permanecermos fiéis até o fim, confiando em Deus, para continuarmos, né? E diz assim, a passagem, Salmo 48, 14. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Então essa é a passagem que a gente vai meditar hoje. Tentar trazer aqui ensinos, E lições pra gente, trazendo exemplos ali bíblicos, alguns comentários. E prosseguiremos assim com o estudo. Peço já de antemão, por gentileza, aos irmãos, que os irmãos possam vir a deixar o like, também deixar o vosso comentário, pois certamente isso auxiliará, na divulgação ali dessa pregação, e assim mais pessoas podem, ali ser tocadas por meio do Evangelho do Reino, O YouTube acabará divulgando, devido ao feedback, essa pregação. Sim, os irmãos, se puderem, por gentileza, auxiliar na divulgação, dessa pregação, compartilhando também, certamente, ali, ajudará muito, nessa questão. Mas dando prosseguimento aqui, como a gente já leu, o versículo 14, que diz assim: Porque este Deus é o nosso Deus para sempre, ele será nosso guia até a morte, Ou seja, ele é o nosso Deus para toda a eternidade, Ele sempre será ali o nosso Deus e sempre também será o nosso guia até, a morte ali natural, Que é a morte que passamos ali, ao morrermos, nesse corpo natural. A jornada da fé não é marcada apenas por momentos de alegria ou conquistas visíveis, mas principalmente por uma caminhada constante de confiança, entrega e perseverança. O chamado de Deus para o seu povo sempre foi mais profundo do que uma simples obediência externa, ou seja, né, não é uma simples obediência externa, é um chamado à fidelidade, à constância e ao apego à sua presença. Mesmo quando não vemos o caminho com clareza. A gente pode citar aqui como exemplo Caim e Abel, Caim provavelmente obedecia a Deus por obrigação, mas a gente vê que Abel, ele obedecia por amor, Então não basta a gente obedecer só por obrigação, temos que obedecer por amor, E essa obediência, de fato, quando obedecemos, damos o exemplo para aqueles que se encontram no engano, Mas essa obediência tem que ser por amor, Temos que praticar o amor, De sorte que lá em Romanos 13, se eu não me engano, De sorte que o cumprimento da lei é o amor, Então, temos que também ter esse amor para obedecer a Deus, mas também é um chamado à fidelidade, a permanecermos fiéis, mesmo diante das tentações, mesmo diante dos problemas, é um chamado à fidelidade, à constância, a permanecermos constantes no caminho, e ao apego à sua presença, A gente pode ver ali Abel. Abel, ele ofereceu o melhor do que tinha, para Deus, enquanto Caim, creio que pegou ali, um dos seus normais, Ele não procurou ali oferecer o que tinha de melhor para com Deus, Então é esse o chamado, mesmo quando não vemos o caminho com clareza, O caminho certamente ali não é o caminho todo revelado, mas é passo por passo, certamente se nós pedirmos a Deus para nos guiarmos, em suas veredas, em seus caminhos, ele certamente nos ajudará e mostrará, Claro que ele não mostrará o caminho inteiro, Mas a cada passo a gente vai cada vez se aproximando, da recompensa, que cada caminho tem a trazer, O caminho largo que leva, ali à destruição e o caminho estreito que leva à salvação, à vida eterna. Nós vivemos em um tempo em que muitos se cansam no meio do percurso. Hoje a gente vê bastante, pessoas ali acabam desanimando. De fato, todos nós passamos, por desânimos, por lutas, por distrações, por dificuldades. De fato, a gente passa por isso, tendo que resistir, muitas, Mas a gente tem que pedir a Deus, para nos preencher do seu Santo Espírito, pra gente poder prosseguir, nessa caminhada. Certamente não é fácil, mas com o auxílio de Deus, confiando nele, nós podemos continuar, A gente deve permanecer até o fim. As distrações do mundo,
as lutas internas e as dores da vida, e até mesmo o aparente silêncio de Deus em certos momentos, podem fazer com que os nossos pés vacilem. Né? A gente sabe ali, né, que essas distrações, as lutas, né, essas lutas internas, essas dores da vida, né, e até mesmo quando a gente acha, né, quando a gente pensa, né, que Deus, ele tá em silêncio, né, que ele não tá ali nos respondendo em certos momentos, isso pode levar aos nossos pés vacilarem, né, mas a gente não deve alimentar esse pensamento, né. Quando nós estamos fracos, certamente o mal vai vir e vai falar aqui em nossa mente, né, vai aqui, né, meio que nos seduzir falando, Deus não é contigo, olha aí o que tá acontecendo, será que teu batismo foi realmente verdadeiro, né? E não é dessa forma, né? É um aparente silêncio de Deus, mas Deus ele não permanece, né, em silêncio. Nós que achamos, né, mas Deus ele sempre está ali nos auxiliando, né? Sempre está ali nos ajudando, né? Olha o que a promessa diz. No entanto, a promessa do Senhor é firme, ele será o nosso guia até a morte, né? É até a morte. Ou seja, não é até certo momento, até tal coisa, é até a morte. A morte que a gente fala aqui, né? O salmista se referindo à morte natural, né? A morte física. A gente passa ali no nosso corpo, né? Nesse corpo perecível, que é a morte, né? A gente passa. Isso nos dá segurança. Não caminhamos sozinhos, não estamos sendo levados ao acaso, nem nos guiando pela força da nossa própria compreensão. O nosso Deus, eterno, imutável e fiel, se comprometeu a nos conduzir até o fim, né? Ele, não que ele tenha se comprometido, mas ele prometeu, né? Estar conosco, né? Ele prometeu nos conduzir, né? E permanecer conosco, né? Se também não o abandonarmos, né? A gente também tem que fazer a nossa parte de permanecer, né, ali, fiel, sendo obediente a ele até o fim, né? Independente das circunstâncias. E dessa forma a gente deve seguir, né, até o fim. Essa promessa é um alívio e um encorajamento. Ela nos ensina que a fidelidade não é sustentada apenas pela nossa força de vontade, mas pela direção constante de um Deus que nos ama. Ele não é apenas o Deus do começo da caminhada, mas o Deus de toda a trajetória, inclusive dos vales, das tempestades e das incertezas. Podemos fazer uma comparação aqui com Salmo 23. A gente pode ver aqui, né? Salmo 23, a gente pode ver aqui, no Salmo capítulo 23, o versículo 4, que diz assim: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A gente vê aqui, ó. Ainda que ele passasse por esse vale da sombra da morte, inclusive já foi tema, né, de live, que eu já havia feito, né, Salmos 23. Esse vale da sombra da morte representa uma situação realmente bem difícil, né, quase de morte mesmo, assim. Ou então, né, realmente problemas, dificuldades, né, grandes, altos problemas. A gente não deve temer, né? Ele está conosco, né? A tua vara e o teu cajado me consolam, ou seja, né, a vara, né, que os pastores, né, cajado também, normalmente era utilizado para guiar, né, e para repreender também as ovelhas. Mas elas prosseguiam, né, ali, obedecendo. Dessa forma a gente deve agir, né, confiando em Deus. É... Ser fiel até o fim é mais do que resistir. É seguir com os olhos fixos em Deus, ou seja, é mais do que nós resistirmos aos, às dificuldades, né, às aflições, né, ali, os nossos desejos, né, essas coisas que vêm da carne, né, é mais do que resistir isso, né, ser fiel. É seguir com os olhos fixos em Deus, fixar os nossos olhos em Deus, mesmo quando tudo ao redor parece escuro, né, a gente já fez a comparação aqui com o Vale da Sombra da Morte, né, e é isso que, né, é ser fiel, né, permanecer com os olhos fixos em Deus e buscar, né, ali obedecê-lo, permanecer até o fim, né? É confiar que mesmo quando não vemos um passo adiante, o nosso Deus vê todo o caminho. Ele não apenas aponta a direção, ele vai conosco.
Ele é o nosso Deus para sempre. E cada passo nosso é observado com cuidado por aquele que prometeu nunca nos abandonar. Ao longo da história bíblica e da nossa própria caminhada, vemos que Deus honra aqueles que decidem permanecer com Ele. Não por serem fortes, mas por dependerem da sua força. Não por serem perfeitos, mas por se humilharem diante, né, de sua graça, de sua presença, né, também, né? A gente pode colocar aqui de sua presença, né? Esse é o chamado a esse é o chamado viver guiados por Deus até o fim, com fidelidade, confiança e esperança firme naquele que nunca falha. Portanto, ser fiel até o fim não significa viver uma vida perfeita, sem erros, né? Não é isso que vai ali representar, né, a vida de uma pessoa fiel a Deus, né? De fato, ela vai ter falhas, né? E isso aqui também não é desculpa, né? A gente dizer que a gente é errante, não, a gente erra. Isso de fato não é desculpa para continuarmos pecando. A gente deve buscar melhorar, de fato. Mas isso aqui não significa, né, viver uma vida perfeita. A gente pode até citar aqui Davi, né? Davi, ao cometer aquele pecado de adultério com Batseba, a gente vê. Ele se humilhou perante Deus, né? Inclusive o Salmo 51 é um salmo muito realmente ali impactante, né? A gente vê as palavras de Davi, o quanto ele se humilhou, né? Se humilhando ali perante Deus, né? Isso é ser fiel, né? Ele de fato não percebeu o erro, né? Ali provavelmente não percebeu, mas depois que foi apontado, ele mesmo confessou, né? Pequei contra o Senhor. Ele admitiu ali diante do profeta, né? E é isso, né? Mesmo diante de erros, a gente não deve pensar, né? Ah, eu errei, perdi a salvação. Não. Se arrepender e buscar melhorar, né? Dando prosseguimento, né, aqui, né, ser fiel até o fim não significa viver uma vida perfeita, sem erros, mas sim continuar crendo, né? Continuar acreditando, confiando e buscando a direção dele, mesmo nas quedas, mesmo nas lutas. Esse estudo é um convite para descansar na liderança do Senhor, né? Renovar a confiança nele e fortalecer o coração na esperança de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o último dia. Então, essa foi a introdução que a gente fez aqui sobre essa passagem, apenas aqui para seguirmos, né? Agora nós meditaremos aqui na parte A do versículo 14, né? Nosso Deus para sempre. Diz assim a parte A do versículo 14 de Salmos 48, porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Quando lemos a frase, porque este Deus é o nosso Deus para sempre, né, que está ali nessa passagem de Salmos 48, que abre nessa passagem, somos convidados a mergulhar em uma profunda reflexão sobre a natureza de Deus e a qualidade do relacionamento que ele deseja ter conosco. Não se trata apenas de um conceito religioso abstrato, mas de uma verdade viva que deve moldar a nossa confiança, a nossa esperança e a nossa perseverança, essa promessa de que ele será o nosso Deus, né? Para todo sempre, né? Hoje, amanhã e sempre. Ele sempre será Deus, né? Ele não muda, é imutável. No hebraico original, a frase contém palavras que ampliam e intensificam o significado que muitas vezes pode passar despercebido nas traduções simples. Por exemplo, a palavra traduzida como sempre, na verdade é uma combinação dupla da palavra leolam e vaed. Essas duas palavras colocadas lado a lado enfatizam a eternidade absoluta de Deus. Pegando aqui o original hebraico, no versículo 14, a gente encontra aqui essas palavras, né? Bem aqui, Olam, que é ali, né? A gente sabe que enquanto durar, trazendo significado a longa duração, antiguidade, futuro, para sempre, né? Existência contínua, perpétuo. E a palavra que vai trazer nessa mesma questão, né? Perpetuidade, para sempre, futuro contínuo. É como que dando tipo uma ênfase para isso, né? Meio que deixando o significado ainda maior, né? Dessa passagem, né? Meio que dando um significado ainda maior, que traz aqui nessa parte, né? Aqui na palavra sempre. Essas duas palavras colocadas lado a lado enfatizam a eternidade absoluta de Deus. Leolam pode ser entendida como até a eternidade. Um tempo que vai além do que podemos mensurar. Um futuro que não terá fim. Javaed reforça essa ideia, assegurando que
Essa eternidade é contínua, imutável e infindável. Assim, ao dizermos para sempre na Bíblia, não estamos falando de um sempre limitado ou condicional, mas de uma permanência definitiva e inquestionável. Esse detalhe é fundamental para compreendermos que a fidelidade de Deus, né, não é algo temporário, nem dependente das condições ou da nossa fidelidade, né? Deus, ele permanece fiel em todos os momentos, né? Ele é imutável, é atemporal também, né? Ele não está sujeito ao tempo, né? Ele é atemporal. E a nossa fidelidade, né? Perdão. A fidelidade dele, ele não vai depender das condições, nem da nossa fidelidade. Ele permanece fiel sempre. Sempre ele permanece fiel. A gente pode citar aqui apenas como exemplo o povo, né, de Israel lá no Egito. A gente vê que o povo, né, ele não era assim tão fiel a Deus, né? Eles se arrependiam, mas logo voltavam ao erro. Mas a gente vê a fidelidade de Deus, né? Ele permaneceu até o fim. A gente pode também trazer a comparação aqui lá com o profeta Oséias, né? Ao longo dos 12 capítulos, acompanhamos as histórias contadas pelo profeta, que mostra através de metáforas e símbolos a necessidade de nos voltarmos para Deus. Para isso, o profeta faz uma comparação entre a relação de Israel com Deus. Para ele, né? Para ele, Israel, ao adorar outros deuses, comporta-se como uma esposa infiel. Então é isso, a gente vê que Deus, ele é comparado ali ao profeta Oséias, né? E Israel é a mulher prostituta com qual, né, ali o profeta Oséias acabou se casando, né? E teve filhos ali também. Aí essa mulher, né, ela ia após ela ia, né, ali atrás de outros homens e Oséias sofria por causa disso, né? E era esse mesmo sentimento, né, que Deus sentia. Ele permanecia fiel, mas Israel não permanecia, né? Embora que Israel voltasse, né, para para Deus, eles iam lá de novo, né? E voltavam a pecar, né? Voltavam a errar. Ele é eternamente fiel, do começo ao fim e além, não apenas durante os momentos bons, mas também nas dificuldades, nos desertos e nas lutas. É um Deus que nos acompanha em cada passo, não por um tempo determinado, mas por toda a eternidade. Além disso, o salmista usa o termo Eloheinu, né? Nosso Deus, né? Nosso Deus. Essa palavra traz consigo uma dimensão, né, pessoal e profunda. Não estamos falando de um Deus distante, impessoal ou indiferente às nossas necessidades. Ele é nosso, né? Aquele que estabeleceu uma aliança conosco, que cuida e que se importa, que tem um relacionamento íntimo e exclusivo com seu povo, né? Essa posse não é algo egoísta, mas amorosa, né? É o Deus que escolheu caminhar conosco, nos proteger, nos guiar e nos sustentar. Ele é o Deus que promete estar presente em todos os momentos da nossa vida. E essa presença, apenas trazendo aqui, né, para a linguagem dos dias de hoje, não tem prazo de validade, né? Claro que essa presença, né, a gente de fato não deve viver pecando, né? A presença de Deus de fato não tem prazo de validade se a gente, né, ali permanecer fiel, né? Buscar ser fiel a Ele, né? Todos os dias de nossa vida. Mas se por acaso começarmos a pecar deliberadamente, certamente esses pecados, né, nos afastarão de sua presença. Então, a gente não deve, né, buscar fazer essas coisas, mas buscarmos ali nos arrepender, né, perante Deus. Quando refletimos sobre essa declaração, somos chamados a afirmar nossos corações na certeza de que não estamos entregues a nós mesmos, nem ao acaso, nem a um destino incerto. Estamos nas mãos de um Deus que é soberano sobre o tempo e sobre todas as coisas, que tem controle absoluto e que, por seu amor, decidiu ser nosso Deus, aquele que cuida, que protege e que nunca nos abandona, né? Ele, né, escolheu, né, ali, decidiu ser o nosso Deus, né? O Deus de Israel, né? Então, a gente vê que Deus, ele é fiel, né? Ele permanece fiel todos os dias, né? Todos os dias ele permanece fiel. Não teve um dia sequer que Deus não permaneceu fiel. Mas nós, né, ali, que acabamos por ser infiéis, né? Devido a deixarmos nos levar, né? E isso, de fato, é algo que acontece com todos nós, né? Inclusive eu, as dificuldades, né? Às vezes ali,
a gente acaba sendo seduzido, mas a gente não pode se deixar ser levado por isso, né? E se por acaso se deixarmos, né, sermos levados por isso, devemos buscar, né, ao nosso Deus e nos arrepender perante Ele. Essa certeza deve transformar nossa vida. A fidelidade do Senhor nos convida a sermos fiéis em resposta. Não porque podemos garantir sucesso, prosperidade ou facilidades, mas porque confiamos no caráter de Deus e no seu cuidado constante. É um convite a não desistir, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, porque sabemos que Ele é o nosso Deus para sempre, né? É o Deus que permanecerá conosco, né, todos os dias em nossa vida. Ele é o nosso Deus para toda a eternidade, né? Hoje, amanhã e para todo sempre, Ele certamente permanecerá sendo Deus. Assim, essa verdade nos fortalece a perseverar, mesmo quando as forças faltam, quando as dúvidas nos cercam, quando o caminho parece longo demais. Podemos descansar no Deus eterno, que nos conduz com mãos firmes. Ele não muda, não falha, não nos deixa. Por isso, ser fiel até o fim é possível, porque a fidelidade que nos sustentava vem daquele que nos sustenta, perdão, porque a fidelidade que nos sustenta vem daquele que nunca falha. Então, é sim possível que nós venhamos a permanecer fiéis, né? Buscando não pecar, mas buscando a santidade, buscando obedecê-lo, buscando fazer a obra, né? E entre as outras coisas, né, que acabam ali por demonstrar essa fidelidade a Deus, não porque nós queremos demonstrar isso perante os homens, mas queremos demonstrar nossa fidelidade para com o nosso próprio Deus, né? O nosso Deus, cujo seu soberano nome é Yahvé, trouxe até aqui, né, no hebraico, no tetragrama e a transliteração, é o Deus da eternidade. Um Deus que está conosco no presente, que promete estar conosco no futuro e que já tem preparado o caminho até a eternidade com Ele. Essa realidade nos dá esperança, segurança e coragem para seguir em frente, confiando que Ele está guiando cada passo do nosso caminho, hoje e amanhã, para sempre. Trazendo uma passagem aqui, que é interessante a gente abordar também, é Salmos, capítulo 37, vai dizer da seguinte forma, no versículo 4, perdão, 5, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Deixa eu pegar uma linguagem aqui na NVI, para ver como que tá. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Então, isso aqui, essa frase, né, que a gente encontra, essa passagem, esse verso, não é outra passagem, né, que acabam ali também utilizando, né, para demonstrar um triunfalismo, né, ali material. Mas como a gente também já abordou, né, inclusive na última live ali que a gente teve sobre Paulo, né, tudo posso naquele que me fortalece, né. Essa aqui é mais uma das passagens, né, que não deve ser usada para demonstrar esse triunfalismo, né, ali material. Embora não esteja errado, né, se a gente de fato entregar os nossos desejos, os nossos pedidos a Deus, né, confiar nele, e se assim proceder, se assim for da vontade dele, né, certamente ele nos concederá, né, mas não é essa questão que está sendo abordada, né. Entregar o nosso caminho a Deus é confiar plenamente nele, né, por exemplo, mesmo que estejamos perante uma dificuldade, algo que para nós é impossível de se resolver, né, é confiar nele, entregar a ele essa dificuldade. E o mais, né, ele fará. O mais, ele agirá, né, entregar o nosso caminho, a nossa dificuldade, o nosso problema a Deus. Isso também se aplica ao caminho estreito, né? Entregar ali, né, nos entregarmos a Deus, né? Certamente ele agirá, nos mostrará ali o caminho, né? Saberemos também por onde trilhar. Então, interessante trazer também essa passagem aqui, né, finalizando aqui. Então, a gente abordou aqui a parte A desse versículo, né, o 14, porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Partiremos agora para a parte B, né, que tem aqui por tema nosso guia até a morte, né, Salmo 48, versículo 14b, diz assim: Ele será o nosso guia até a morte. Ao contemplarmos a segunda parte do verso, Ele será nosso guia até a morte, somos convidados a refletir sobre uma das promessas mais profundas e reconfortantes da Bíblia.
A certeza de que Deus está conosco não apenas em nossos melhores momentos, mas durante toda a caminhada da vida, até o seu fim natural, que é a morte, né? Que é esse corpo aqui perecível, né? E se encerra ali, né? Na morte, né? Na morte física. O verbo hebraico, nahag, traduzido aqui como guiar, traz um significado cheio de riquezas, né? Nahag refere-se a conduzir alguém, geralmente um grupo ou uma pessoa por um caminho, e envolve sentido de liderança, direção e cuidado constante. Diferente de apenas apontar um caminho, Nahag sugere uma liderança ativa, contínua, que envolve responsabilidade e proximidade. Trazendo aqui no hebraico, a gente pode ver aqui, né? Bem, acho que é essa. Isso mesmo. A gente vê aqui, ó, levar, liderar, conduzir, guiar, é, guiar, conduzir, né, fazer guiar. É isso aqui o significado, né, dessa parte aqui. Apenas pegando aqui no site Bible Hub, né, o significado pra gente ver que realmente é esse, né. A definição aqui, né, o significado, ó, a gente vê aqui dirigir, liderar, guiar, conduzir. A gente vê aqui também dirigir, liderar, levar, prosseguir. Então, né, para conduzir uma pessoa, um animal, carruagem. Ou seja, né, tem esse sentido de conduzir, né, nos guiar. Certamente o nosso Deus, né, ele nos guiará, é como se ele fosse o nosso líder, né. Até mesmo ali na comparação, né, com as ovelhas. A gente traz ali do Salmos 23, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né. Se eu não me engano, tem até uma passagem que fala, né, que nós somos, né, as ovelhas do seu pasto, né. E é, de fato é isso, né? Porque assim como o pastor ele guia, né, as ovelhas, Deus ele também, né, ele tem esse sentido de liderança, né, que nos guiará e nos mostrará o caminho, né? Então demonstra, né, essa responsabilidade, essa proximidade, né, e a contínua. Esse verbo ele é usado na Bíblia para descrever não só líderes humanos que conduzem o povo, mas com maior força a ação divina de Deus ao cuidar e dirigir seu povo eh, com sabedoria e amor. Ele não nos deixa perdidos ou abandonados. Ele caminha conosco, lidera nossas vidas e conduz nosso caminho com segurança, mesmo quando enfrentamos dificuldades. A frase até a morte revela que essa direção não é temporária ou limitada a um momento específico. Deus é o nosso guia constante e fiel durante toda a jornada, até o fim da vida física, que é o limite natural dessa existência nesse corpo, né, perecível. A morte, simbolizada no hebraico por mot, não é um ponto final sem esperança, mas a transição, né, isso, né, não após a nossa morte, né, não é um ponto final sem esperança, mas ao morrermos, né, ali, e no momento em que Cristo, né, voltar, certamente seremos ressuscitados, né, e assim partiremos, né, ali na renovação, né, da terra, renovação de todas as coisas, né. A gente vê ali em Apocalipse 21, se eu não me engano, né, também a Nova Jerusalém descendo para a terra, né. E de fato, né, a morte ela não é ali um ponto final, né, não é ali onde finaliza a nossa vida, né, mas a transição de fato ali para a eternidade, no momento em que Cristo voltar, né, e aí, né, nós ali habitaremos, né, na eternidade com o nosso próprio Deus e também o nosso Senhor Jesus Cristo, né. Pensar que Deus ele nos guia na Hag até esse momento, né, final, deve nos encher de coragem e confiança. Ele não nos abandona quando as forças faltam, nem nos deixa perder o rumo quando o cansaço físico e emocional nos domina. Ao contrário, ele intensifica sua presença, sua direção e seu cuidado para que sejamos fiéis até o último suspiro. Essa condução divina é uma demonstração, né, do amor incondicional de Deus, né, e da fidelidade perfeita de Deus. Ele é um líder que conhece nossas fraquezas, entende nossas limitações e ainda assim escolhe nos acompanhar, conduzindo-nos com paciência e graça. A gente pode citar ali o profeta Jonas, né, que se irou ali, né, também ao ver o povo de Nínive, né, se convertendo.
E em todo momento a gente vê Deus ali agindo com paciência, mas a gente sabe, né, que também a paciência do nosso Deus, ela, de fato, é eterna, mas vai ter um momento que acaba, né, ali. Não que ele perde a paciência, né, mas que ele acaba levando mais pro juízo, né? A gente pode ver lá com Israel, né? Deus em todo momento ele agiu com paciência, tentando lidar com o povo, mas teve um momento que aí, devido aos pecados, né? A gente vê que Deus não tratou mais com paciência, mas com juízo, né? Então ele conduz-nos com paciência e graça. Além disso, a palavra Nahag nos lembra que a vida espiritual é uma jornada e que o crente precisa de um guia seguro para não se perder nos atalhos perigosos do mundo, nem nas distrações que tentam nos desviar do caminho da santidade e da obediência. Esse guia é Deus, que nos mostra o caminho reto, nos corrige quando erramos e nos anima quando desanimamos. A gente pode até trazer, né, uma passagem aqui, eu posso até trazer aqui uma passagem, se eu não me engano, Salmo, deixa eu ver se é 141. Hum, acho que é o 139 aqui, o Salmo, né? Isso, esse mesmo. A gente pode estar apresentando também isso aqui, né, em nossas orações também, né? É, deixa eu pegar na ACF, que a linguagem vai ficar um pouco melhor, né? Ser mais ali próximo do original. Diz assim, a partir do versículo 23 até o 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, Deus ele será o nosso guia, ó. Isso aqui de fato, né? A gente tem que também estar apresentando em nossas orações, né? Às vezes a gente acaba errando, como Davi, e nem percebendo. A gente tem que pedir para Deus, né? Se por acaso erramos, né? Que Ele possa vir a nos revelar para que venhamos a nos arrepender, né? Diante dele. E pedir que Ele venha nos guiar, né? Pelo caminho eterno, né? Pelo caminho estreito. Também nos auxiliar, né? Nos ajudar. Certamente Ele nos ajudará, né? Nessas dificuldades que acabamos, né? Por passar. Portanto, Ele será nosso guia até a morte. Portanto, Ele será nosso guia até a morte é uma afirmação de que Deus é o nosso líder eterno, que caminha conosco lado a lado, que segura nossa mão nas tempestades e que nos fortalece para perseverar, não importa quão longa ou difícil seja a caminhada. Essa certeza é o que mantém nossa fé firme e nos inspira a permanecer fiéis até o fim, confiando que o Deus que iniciou essa jornada em nós, né, será fiel para completá-la até a eternidade. Então aqui, bem interessante, né? A gente abordou aqui apenas a parte A e a parte B, né? Traremos aqui dois temas ainda, né? Mas interessante aqui, né? A gente vê, né? Essa afirmação aqui, porque este Deus é o nosso Deus para sempre, e ele será o nosso guia, né? Até mesmo a morte, né? Ou até mesmo ali, né? Ao ressuscitarmos, né? E participarmos da primeira ressurreição, né? Também tem bem-aventurança para aquele que participa, né? Da primeira ressurreição, né? Isso, né? A gente fica ali no sono da morte, né? A gente vê quando a gente... Por isso que ele é o nosso guia até a morte, né? Até morrermos. Mas também ele vai permanecer sendo o nosso Deus após a morte, no sentido de, né? Depois de passarmos pelo sono da morte, sermos ressuscitados, né? E ali reinarmos, né? Com Cristo. E após, né? A gente vê ali em Apocalipse 21 ou Apocalipse 22, né? A descida da Nova Jerusalém, onde Deus também descerá, né? E habitará junto com os homens. Então... Por isso que ele será o nosso Deus para sempre, né? Nós que permanecermos fiéis até o fim. Partindo aqui pro próximo tema, né? Caminhando com Deus todos os dias. O primeiro ponto que a gente vai abordar aqui é Deus, ele não nos visita, ele caminha conosco, né? Desde os primeiros capítulos da Bíblia, vemos um Deus que deseja estar presente, né? Em Gênesis, ele caminhava com Adão, né? No jardim, pela viração do dia. Se a gente vê lá em Gênesis 3, se eu não me engano. Essa imagem revela muito, né? O desejo de Deus não é simplesmente intervir em momentos pontuais da vida humana, mas participar da jornada.
Ele não é um Deus distante, mas um companheiro constante. A promessa do Salmo 48:14 revela esse caráter fiel de Deus. Ele é o nosso Deus hoje, amanhã e até o fim. Não apenas em dias de culto ou nas horas de crise. É hoje, amanhã e até o fim. Ele vai permanecer sendo nosso Deus mesmo quando as coisas parecem. Na verdade, quando a gente está tendo vitórias, mas também quando a gente tem derrotas também. Ele sempre vai permanecer sendo o nosso Deus, né? Ele é imutável, ele não muda, né? Ele permanece o mesmo hoje, amanhã e para sempre, né? Quando compreendemos isso, passamos a ver, né, a vida cristã não como uma sequência de momentos espirituais isolados, mas como um caminho inteiro trilhado em companhia divina. Deus deseja ser lembrado quando acordamos, quando saímos para nossos afazeres, quando descansamos e quando choramos, né? Em todos os momentos, Deus, ele está conosco, né? E a gente deve estar sempre ali, né? Inclusive, é o que tem até uma exortação, né? Para meditarmos, né, na lei do Senhor também, né? Examinar as escrituras, né? Que cuidais nelas ter, né, ali a vida eterna. Também tem ali no Antigo Testamento, eu não lembro exatamente, mas tem uma passagem que fala também, né, com questão a meditarmos, né, na sua lei de dia e de noite. Se não me engano, é um salmo. Eu não lembro exatamente essa passagem, né, de meditarmos na lei de Deus de dia e de noite. Ou seja, a todo momento, né, estarmos ali pensando em Deus, né. Dessa forma, a gente caminha com Deus, né. Dessa forma, Deus, ele permanece em nossas vidas, né. Nós também temos que buscar a sua presença, né. Não adianta a gente querer andar com Deus, né? Querer ali viver uma vida com Deus e também não buscarmos fazer a nossa parte, né? Temos que fazer a nossa parte de obedecê-lo, buscar, né, ali a sua presença, né, por meio das orações, cantar louvores, participar das reuniões, né, e congregações entre irmãos, né? E buscar fazer a obra. Certamente assim nós estaremos, né, andando com Deus, até porque a gente também tem que ter a fé, né? A fé que é a certeza de que Deus a todo momento ele tá lá no seu trono, né, no céu. Certamente, né, não importa se a gente tá passando por problema, se o dia parece realmente estar ruim pra cada um de nós, né, pra nós, na verdade, né. Se estamos passando por dificuldade, a gente tem que ter essa fé e exercitar isso, de que Deus ele sempre está lá, né, no seu trono, né, ele nunca deixará de ser Deus, ele permanecerá, né. A gente tá realmente destacando muito, né, isso, o nosso Deus hoje, amanhã e até o fim, né, ele permanecerá o mesmo para tudo sempre. Mas é isso, realmente é isso, né. Deus ele é imutável. E esse caminhar com ele não depende de emoções ou de uma vida perfeita, no sentido de, né, não tem como nós sermos mais perfeitos porque de fato nós já erramos. Mas tem como sim nós termos, né, um coração reto, um coração íntegro, um coração, né, segundo a vontade de Deus, assim como foi Davi. Davi, ele tinha um coração íntegro, um coração reto, né, e foi ali, agiu, né, segundo a vontade de Deus, né. A gente vê também Abraão, né, se eu não me engano também foi chamado, né, amigo de Deus, né. Então, não é necessário isso, né, a gente vê também alguns que erraram, a gente pode citar Moisés, né, Moisés também ali, né, acabou entrando na terra prometida, né, mas ele mesmo assim caminhou com Deus, né, e certamente, né, provavelmente ressuscitará na primeira ressurreição, né, no fim dos dias. Então, não depende de uma vida perfeita, a gente não deve estar pensando, para seguir com Deus, eu até mesmo com relação ao batismo, né. O batismo, a gente de fato tem que resolver todas as questões quando a gente acaba se arrependendo, né, porque o batismo é arrependimento dos nossos pecados, né, uma demonstração disso, mas não adianta a gente esperar ser perfeito, porque a gente não vai ser perfeito para receber o batismo, né. A gente tem que se batizar e ao longo do tempo, embora a gente já possa ter resolvido muita coisa, ao longo do tempo a gente vai se aperfeiçoando, né, cada vez mais, mais e mais. Então, não adianta esperarmos, né, eu pensar aqui: "Não, eu vou seguir a Deus somente quando eu resolver todas as coisas". Não, né, não é dessa forma. A gente deve buscar a seguir a Deus, pedir o seu auxílio, né, e buscarmos, né, ser ali um buscarmos, né, como Paulo diz, né, a estatura de varão perfeito, né. Então, caminhar com ele não depende de emoções ou de uma vida perfeita, mas de um coração voltado para a sua presença, assim como Davi. Deus ele exige que nos entreguemos a ele e até mesmo todos os nossos planos,
né? Tudo que nós temos, que nós entreguemos, né, a Ele. É isso, né, que Ele quer que nós façamos, né? Entregar tudo a Ele. Nos entregarmos por total. Não é 50%, não é 20%, não é 99%, é 100% que Ele exige que nos entreguemos. 100% para nos entregarmos ali a Deus. Todos os nossos planos, tudo quanto nós temos ali, a entregar e apresentar diante de Deus. Mesmo que sejam mínimos, seja uma provinha, né, uma prova ali, né, pedir o auxílio de Deus, seja resolver alguma coisa, não sei, pagar alguma conta, né, que está sendo um pouco complicado de pagar, né, ou então tá resolvendo alguns problemas, é entregar tudo a Ele, né? Como diz lá no Salmo 37, como a gente leu, né, no versículo 5, né? Entrega os teus caminhos a Deus, ó. E eu acabei colocando aqui, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará, né? Mas como a gente disse, né? Isso aqui não traz ali um triunfalismo é, ali material. E também isso aqui, né? Ele não expressa que a gente deve só... Não que só confiar, né? Eu não diria só confiar, né? Porque de fato a gente tem que confiar. Mas não basta também, né? Nós temos que fazer a nossa parte, né? Então, entregar o caminho a Deus, confiar nele. Agora, não duvidar, né? Não duvidar. Mas também temos que buscar fazer a nossa parte, né? Talvez em resolver esse problema, talvez em resolver o que nós pedimos, né? Se é para adquirir alguma coisinha, né? Também nos demonstrarmos um certo esforço, né? Para seja algo material, né? Também temos que fazer a nossa parte, né? De buscarmos isso também, né? Não é mais do que a Ele, né? Porque Jesus mesmo fala, né? Lá, buscai primeiro o reino de Deus e todas, né, as coisas ali, né? Que nós também desejamos, né? Ou então, tudo que nós precisamos, né? Seja alimento, roupa, né? Tudo isso vos será acrescentado. Então, buscar primeiro o reino de Deus, né? É importante que a gente faça isso. Apresentar nossos pedidos, a gente pode apresentar, mas primeiro buscar o reino de Deus, né? E partindo aqui para o segundo tema, né? O segundo tópico, na verdade, que a gente vai abordar, cultivar a presença de Deus é um exercício de atenção. Andar com Deus não significa viver esperando grandes experiências espirituais todos os dias, mas desenvolver um coração atento à sua presença, né? Às vezes estamos tão ocupados ou distraídos que deixamos de perceber os pequenos sinais da graça de Deus ao nosso redor. Então, às vezes a gente acaba se preocupando demais e nós mesmos não percebemos ali, né, Deus agindo nos menores pedidos que a gente apresenta, nos livrando de certas situações, nos ajudando, né, e até mesmo o que parecia ser impossível de acontecer, dá certo. Então, a gente tem que prestar atenção ali, né, também é importante, né, aplicar isso, né, pedir a Deus, né, todos nós, sem exceção, devemos pedir a Deus, né, ali, ouvidos para ouvir, né, e em toda a Bíblia, Jesus, ele traz, né, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né, pedirmos, né, ali, para que Deus possa abrir os nossos ouvidos e que nós nos atentemos, né, para aquilo que ele tem a nos trazer, para aquilo, né, o que é que ele quer que nos faça, que nós possamos ouvir, né, a sua voz. Inclusive, né, tem um louvor bem bonito, né, que fala, sem palavras, sem fala, né, eu ouço tua voz, porque a palavra de Deus, né, é basicamente a voz do nosso Deus, né, por meio dela a gente encontra ali, né, resposta para certas coisas, né, certos problemas, o que nós devemos fazer. Então, é um exercício de atenção, né, devemos prestar atenção nisso, né, não é porque eu tô orando aqui, que eu tô fazendo isso aqui, tô louvando, aí vai cair fogo do céu, né, não que também não possa cair, mas não é sempre dessa forma, né. Deus, ele também age nos mínimos detalhes. E também é um dever nosso, né, a gente perceber isso e agradecer a Deus. Cultivar a presença dele é como afinar os ouvidos do coração. Exige sensibilidade, calma e disposição para notar o que antes passava despercebido. Isso pode começar com um momento de silêncio no início do dia, né, ao meditarmos ali, né, com a leitura de uma passagem bíblica, ou até mesmo, né, com um respirar mais consciente, reconhecendo que cada fôlego é dádiva. Se pararmos para pensar que nós aqui, né, estamos vivos, podemos respirar, isso é de fato uma dádiva, né? É nas mínimas coisas a gente vê o nosso Deus agindo, né? Só o fato de nós respirarmos também
é um exemplo ali da, né, ali da bondade do nosso Deus. Então, é nas mínimas coisas que a gente vê Deus agindo, né? E são inúmeras coisas que a gente também tem para agradecer. E quando prestamos atenção, vemos Deus, né? Em momentos básicos também, né? Momentos básicos, podemos citar aqueles que são mais comuns. Em respostas inesperadas, em consolo suave. Caminhar com Ele é aprender também a perceber e agradecer esses detalhes, entendendo que a comunhão não está no extraordinário, mas no constante, né? Nem sempre será algo ali, né? De fato grande, algo que realmente ali a gente pode citar como citei aqui como exemplo, né? Fogo do céu, aí vai vir anjo, tocar harpa, né? Embora não tenha citado o anjo, né? Também serve como exemplo, nem sempre será dessa forma, mas nosso Deus também age, né? Nas menores coisas. Partindo aqui para o terceiro ponto, vai dizer assim: Deus é o Deus das estações da vida. O Salmo 48, versículo 14, nos lembra que Deus é o nosso Deus para sempre. Ou seja, em todas as estações da nossa existência. Há momentos em que estamos em plena alegria, outros em que enfrentamos longas esperas, silêncios ou até incertezas, né? Mas é aí que a gente tem que demonstrar a nossa fé. É aí que a gente tem que expressar a nossa fé, né? Ter a certeza de que Deus está lá nos céus e ouve, né? As nossas orações, ouve as nossas súplicas, né? Também pedirmos para que Ele possa, né? Como Davi também pedia, né? Ali em suas orações, né? Ouve a minha oração, ouve a voz da minha oração, né? Dá atenção, né? À minha oração. É o que ele pedia, né? E ter essa certeza, expressar essa fé, né? A fé é a certeza, né? Nós temos ali, né? Dando prosseguimento aqui, mas ele continua sendo o mesmo Deus, né? Não se trata apenas de um apoio momentâneo, mas de uma presença fiel que atravessa todas as fases conosco. Reconhecer isso nos ajuda a viver cada tempo com mais confiança. Nas conquistas, nos alegramos com ele. Nos períodos de espera, descansamos em sua fidelidade. E nos dias dublados, nos lembramos que ele permanece imutável, paciente e amoroso. Exercitar isso aqui é muito bom e também importante, né? De fato, nos alegrarmos na conquista, né? Mas também, né, ali, descansarmos na espera. Mas também nos dias nublados, permanecer, né? Paulo, como a gente trouxe ali, né? A interpretação ali, né? Com base na Bíblia, né? À luz da Bíblia, de tudo posso naquele que me fortalece. Basicamente, ele estava querendo dizer, né? Eu posso passar por todas as situações, todos os problemas, alegre, né? Contente, né? Por meio daquele que nos fortalece, né? Que me fortalece. Então é isso que, né? Nós devemos aqui dedicar, né? Mesmo que seja nas conquistas, permanecermos sendo fiéis na conquista, nos períodos de espera, ainda assim permanecermos fiéis, até mesmo nos dias de dificuldades, né? Permanecermos fiéis. Caminhar com Deus é também aceitar os desafios da vida cristã com fé, sabendo que Ele continua sendo nosso Deus, não apenas nos picos de luz, mas também nos vales profundos. Esse também, né, é um dos maiores desafios, né? É fácil a gente, de fato, permanecer alegre nos momentos de alegria, nos momentos de vitória, mas nos momentos de dificuldade. Paulo mesmo citava, né? Ali, a gente pode até citar como exemplo, né, que Paulo ele pediu, né, para que o espinho da carne dele, né, fosse removido, né? Se a gente encontra na Bíblia, Paulo ele pede para que Deus, né, remova ali. Eu vou até pegar essa passagem, né? Vou pegar aqui. Paulo. É, 2 Coríntios 12, do 7. Parece que é 2 Coríntios 12, do 7 ao 17. É, ele pede aqui, né, para que o espinho na carne. É, é esse mesmo. Ele pede para que o espinho na carne seja removido, mas a gente vê ali que Deus ele negou o pedido dele. Mas ele entendeu que, né, o que Deus queria estar trazendo, né? Porque ele vinha tinha uma série de visões, né, e para não se gloriar.
Deus colocou esse espinho na carne. É até que passagem? Até o versículo 12, né? Então, bora lá. Aqui. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, a gente vê aqui, ó. Paulo, ele teve ali grandes visões, viu grandes maravilhas, mas para ele não se exaltar, né? Olha, eu vi muitas visões, eu tive isso aqui, olha como eu sou ungido de Deus, olha como eu tenho o Santo Espírito de Deus. Para ele não acabar chegando dessa forma, foi enviado um espinho na carne, né, ali, que foi, né, esse mensageiro de Satanás, né, para ali o tentar, né, a fim de não se exaltar. Acerca do qual, ó, olha aqui, 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Só que Deus, ele nega o pedido de Paulo. Porque é isso que a gente também deve reconhecer, né, aceitar a resposta também do nosso Deus, né. Não é todo momento que a gente vai receber o que nós pedimos. Vai ter momentos que a gente acaba recebendo não. Mas Paulo aqui, ele foi humilde para aceitar. E aqui é a resposta do nosso Deus, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. A gente vê aqui, Paulo, ele não tá dizendo que sentia prazer assim, eu sinto prazer ali de ser injuriado. Não, de fato ele sentia dor, ele sentia realmente ali isso. Mas agora, esse prazer aqui é porque ele tinha alegria, ele tinha certeza de que, certamente por sofrer por causa de Cristo, ele estaria ali, né, sendo fiel, né. Por isso que fala, né, quando estou fraco, então sou forte, né. Quando ele está fraco nesse sentido realmente de físico, né, ali, né, certamente ele está mais forte no espírito, porque certamente ele tem a certeza de que está no caminho certo, né. E aí ele declara que fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a aparência, por sinais, prodígios e maravilhas, ou seja, para ele não se gloriar, teve essas dificuldades. Então, da mesma forma, né? Mesmo que nós passamos por problemas, dificuldades, a gente tem que permanecer fiel, mesmo que recebamos um não de Deus. Temos que também estar pronto, né, para receber o não de Deus. Vai ter momentos que a gente vai receber um não, né, um não bem na cara e temos que aceitar isso. Temos que ser, né, humildes para aceitar e reconhecermos que somente Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Dando prosseguimento aqui, infelizmente, né, perdão, o tópico, né, aqui, comunhão é relação, não obrigação. Infelizmente, muitos ainda se relacionam com Deus como Caim. Cumprem rituais, oferecem algo, mas o fazem, né, apenas por obrigação ou costume. Caim trouxe sua oferta, mas não há no texto nenhum indício de que houvesse ali comunhão, entrega ou coração sincero. Já Abel, por outro lado, ofereceu com fé, com zelo, um coração voltado para Deus. E olha só, ofereceu o melhor do que ele tinha, né? Ele não apenas deu algo, ele ofereceu sim confiança, demonstrando que a verdadeira comunhão nasce de um relacionamento, né? Primeiro Deus, ele vai ver ali, né, qual é a intenção, né, do nosso coração, né? O que é que a gente tem no nosso coração, né? Por isso que a gente tem que pedir para ser sondado. Na verdade, Deus, ele sonda, né, os nossos corações e sabe as intenções, né, dos nossos corações. E Deus, ao sondar o coração de Abel, viu que ele estava oferecendo por prazer, por amor a Deus, né, ali, por ter prazer em agradar ali a Deus, né, de fato oferecer o melhor para com Deus. Mas Caim provavelmente obedecia ali por obrigação, já não oferecia com aquele amor, né, com aquele prazer de estar fazendo as coisas para Deus, né. Provavelmente era dessa forma, e aí Deus sondou o coração e acabou não aceitando, né, a sua oferta. Por isso que a gente também deve estar buscando oferecer uma oferta de Abel, né? Uma oferta ali de amor, né? E ele ofereceu, né? Se em confiança, demonstrando que a verdadeira comunhão nasce de um relacionamento, né? Então também temos que ali, né? Não é só,
somente no sábado eu vou estar ali me reunindo com os irmãos, né? Não é somente na segunda que eu vou estar me reunindo com os irmãos, na quarta. Não, é todos os dias. A gente tem que ter esse relacionamento com nossos irmãos, mas também principalmente com o nosso Deus, né? A gente vê ali Daniel, né? 3 vezes ao dia, né? Orava. Todos os dias ele orava ali 3 vezes, né? Entre outros exemplos, né? Ali que a gente pode citar de comunhão com Deus, né? Todo momento. Então, são exemplos, né? Dando prosseguimento, essa diferença sutil, mas profunda. A comunhão com Deus não é marcada apenas pelo que fazemos, mas por como e por que fazemos. Quando entendemos que é, quando entendemos que Ele deseja nossa presença unida à nossa obediência e fé, né? Ele deseja ali, é, perdão, quando entendemos, né, que Ele deseja nossa presença unida à nossa obediência e fé, tudo se transforma. A oração deixa de ser um dever e se torna um encontro, né? Na oração a gente apresenta as coisas ao nosso Deus, né? Nossos problemas, como foi o dia, o que é que a gente passou, o que a gente quer pedir a Deus, né? Os agradecimentos, né? As coisas que acabaram acontecendo, né? Não se torna mais um dever, mas como uma conversa, né? Uma conversa de pai para filho, né? Não se torna mais um dever, mas um encontro, né? Basicamente um encontro com o nosso pai, né? A palavra não é só leitura, mas também alimento, ela alimenta o espírito, né? Ela alimenta ali o nosso espírito, também temos que nos alimentar constantemente da palavra do nosso Deus. A adoração não precisa de cenário, porque nasce do íntimo, de fato. Ela não precisa de cenário, né? Não precisamos estar ali no melhor ambiente, não precisamos ali, né, estar ali. é, é, a gente pode dizer que no meio, né, ali de outras pessoas, né? Não. Pelo contrário, né? Jesus ele diz ali, né? Entra no teu quarto, né? Ali, fecha a porta, ou seja, entrar em secreto, orar a Deus que está em secreto, né? Para não receber a glória dos homens, mas a glória de Deus, né? Então nasce do íntimo, nem mesmo porque, né? As orações também não é só de palavra, né? De estamos ali clamando a Deus, né? De estamos ali falando, expressando. A oração também ela pode ser mental, a gente pode fazer, se por exemplo a gente se encontrar num ambiente ali que não esteja tão bom para fazer uma oração falando, né? Devido às pessoas que ali estão, a gente pode fazer uma oração, né, ali na mente, agradecer a Deus mentalmente, né? Fazer a oração mental. Mas, quando possível, de fato, é bom sim fazer a oração, né, ali, é, ao nosso Deus ali, né, no secreto, né? E também clamando. Eu vejo também como eu sinto, né? Eu me sinto melhor em fazer a oração ali falando, né? Ali com o nosso Deus ali no secreto. Já Caim, né? Ele queria cumprir, dando prosseguimento aqui. Caim, ele queria cumprir algo. Abel já queria estar com Deus, então tem diferença. Caim, ele apenas queria cumprir ali a ordem de sacrifício. Já Abel, ele queria estar com Deus, né? Se não me engano, né? A gente pode ver aqui a partir do 4. Gênesis 4, versículo 4. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, né? Ou seja, dos primogênitos. Deixa eu pegar na NVI, acredito que vai ficar melhor. Olha aqui, ó, fica bem melhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, ou seja, gordas, ou seja, as mais ali, né, cheia de carne, né, ali, e também, né, as primeiras crias, ou seja, as melhores, né. E o Senhor aceitou, né, com agrado Abel, né. Abel, ó, a gente vê, ó, primeiro Abel, ó, aceitou Abel e a sua oferta. A oferta, tipo, ficou como em segundo lugar, porque Abel, ele procurou oferecer o que tinha de melhor para Deus, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim, né, ele se enfureceu e seu rosto se transtornou. E aí, né, Deus aqui traz aqui a questão para ele, né. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, ó, se você fizer o bem. Então a gente tem essa comparação, né? Caim provavelmente só queria cumprir essa ordem, né? Mas Abel, ele queria, né?
ali agradar a Deus, né? Ele não pensou, não, eu vou oferecer isso aqui porque eu tenho que oferecer, né? Eu tenho que oferecer esse sacrifício aqui para com Deus. Não, né? Ele quis ali, né? Ele procurou a melhor de suas crias, o melhor do que tinha para oferecer a Deus. Essa é a diferença que revela o coração. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso a gente encontra lá em João 4:24, né? Que Deus procura ali adoradores, né? Que o adorem em espírito e em verdade. E é essa verdade está em um coração rendido, não em um ritual impecável. Então, somente pegando aqui João 4:4, é, João 4:4, era esse mesmo? Perdão, é 24, né? Aqui. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, não basta ser um ritual impecável, mas temos, né, que estar sendo sinceros ali e de bom grado de estarmos, né, ali oferecendo. A gente pode trazer aqui como um exemplo, né, ali a oferta de Abel, né, querendo dizer as nossas orações, louvores, né, essas coisas perante Deus. Também seja jejum, né, seja os votos, né, que a gente tem ali para com Deus, de fato oferecer, né, não por obrigação, mas por amor. Por isso, caminhar com Deus é permitir que cada gesto simples se torne uma expressão de proximidade com Ele, como um filho que anda ao lado do pai, sem pressa, sem medo, apenas por amar, estar junto, né? Apenas por amar, estar junto. Trazendo aqui a conclusão desse tema, né? Aqui desse caminhando com Deus todos os dias, a gente vê vários exemplos aqui, né? Agir do nosso Deus também, né? E aqui alguns exemplos, né? Algumas comparações. Seguindo até o fim e um passo por vez. Conclusão. A promessa é clara. Deus será o nosso guia até a morte. E essa certeza é tudo o que precisamos. O mesmo Deus que nos salvou é o que nos conduz. Ele não nos abandona no meio do caminho, nem espera que sigamos sozinhos. Ele sempre caminha conosco. Sua fidelidade é o chão de cada passo. Né? Confiarmos nele, permanecermos nele. Certamente ele guiará cada passo nosso, né? Andar com Deus todos os dias é viver com propósito e paz, né? Não é uma caminhada de super crentes, mas de filhos que confiam, de pessoas comuns que descobriram a alegria de estar com o Pai. Caminhar com Deus é possível, é real, é precioso. E cada dia vivido com Ele, a eternidade se torna mais próxima, né? Para os ímpios, né? A cada dia que se passa, a cada hora que se passa, a cada segundo e milésimo que se passa, é um dia de vida a menos. Mas para nós que confiamos em Deus, certamente é um dia a mais, né? Cada vez ali se aproxima, né? É um dia a mais de vida. Que essa, né, seja a nossa vida. Um caminhar constante, sincero e leve com o nosso Deus até o fim. Então a gente finaliza aqui esse tema, caminhando com Deus todos os dias, né? Onde a gente abordou Deus, ele não visita, ele caminha conosco. Cultivar a presença de Deus, né? É um exercício de atenção. Deus é o Deus das estações da vida. Comunhão é relação e não obrigação. E, né, seguindo até o fim, um passo por vez. Que a gente encerra nesse tema. E partiremos aqui, né, para o último de hoje, né, dessa meditação, que é sendo fiel a Ele até o fim. A fidelidade a Deus é mais do que um ideal bonito. É um chamado para uma vida comprometida com aquele que nunca falha. Não se trata de fazer o que queremos e esperar aprovação, tampouco de buscar recompensas humanas, mas de andar com Ele em retidão e reverência, reconhecendo sua santidade e confiando na sua direção. Ser fiel até o fim não é sobre perfeição, mas sobre permanência. É continuar mesmo quando há falhas no caminho, mesmo quando o caminho parece estreito, mesmo que de fato, né, o caminho é estreito, e mesmo quando não há sinais visíveis de vitória. Né? Este é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Salmo 48:14.
Essa declaração é um marco para quem escolheu não apenas começar bem, mas também, né, terminar bem. É permanecer até o fim com ele. Deus não é apenas o Deus do início, mas o Deus, né, de todo o caminho. E se ele é o nosso guia até o fim, então nossa fidelidade deve acompanhá-lo em cada passo. O cristão fiel não vive buscando o reconhecimento dos homens, mas vive diante de Deus, sabendo que o olhar dele é suficiente. Se eu não me engano aqui, apenas, né, veio essa passagem na minha mente, né? 1 Timóteo 6. É, aqui. É bem interessante aqui a gente abordar aqui o versículo 11, né? Vamos só ver aqui, né? A gente vê aqui que de fato, né? A gente tem que permanecer fiel, né? Até o fim. Aí dando prosseguimento aqui, a gente pode ver que do 11, né? Paulo aqui ele traz exortações a Timóteo, né? Com relação àqueles que têm uma cobiça muito grande, né? Ali com amor ao dinheiro e seus desejos, né? Acabam ali meio que se deixando levar por isso. Mas ele traz aqui: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Isso ocorre no nosso batismo, né? Ao prometermos ali, né? Porque o batismo ele também é um ato público, né? E a gente faz ali a promessa perante, né? Nosso Deus, diante de sua fiel testemunha também, o Senhor Jesus Cristo, né? De permanecermos fiéis até o fim, né? Inclusive, isso é uma promessa que a gente faz no batismo, né? A gente promete permanecer, né? Até o fim, fiel, né? Então, também tem com base aqui o estudo que a gente está fazendo, né? Diante de Deus que a tudo dá vida e de Cristo Jesus e diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu lhe recomendo, guarde esse mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, que é na sua vinda, né, ao retornar, que somente Deus, né, sabe esse dia. Por isso devemos ali estar atentos e fiéis, né, nos preparando todos os dias, a qual Deus fará se cumprir, né, aqui dando prosseguimento, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo, né. Ele é o bendito e único soberano, né? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que é imortal e habita na luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, ou seja, aqui se referindo ao próprio Deus, né? Porque habita na luz inacessível e ninguém viu, né? Ninguém viu a Deus, porque ele é espírito, né? A ele sejam, né, a honra e poder para sempre. Amém. Então, é bom que nós venhamos a combater o bom combate da fé, tomar posse da vida eterna e continuar, né, nessa boa confissão aí que a gente fez, né, para aqueles que já se batizaram no nome de Jesus, né, de permanecer até o fim. Que também tem por base, né, aqui o que a gente está falando, né, sendo fiel até o fim. Isso é uma promessa que a gente acaba fazendo no nosso batismo. O ponto 1 aqui é fidelidade é relacionamento contínuo, não esforço momentâneo. Muitos começam animados, mas poucos continuam constantes. É fácil fazer votos em momentos de emoção. Difícil é manter esses votos no dia a dia. Fidelidade a Deus não é um evento, é uma jornada. E essa jornada exige entrega, vigilância, confiança e disciplina espiritual. É o fruto de uma relação que cresce, amadurece e permanece, mesmo diante dos ventos contrários. Não se trata de ser movido pelas circunstâncias, mas pela certeza de que Deus, que nos chamou, é fiel, né? A gente pode pegar aqui é, essa questão aqui se não me engano, é a parábola do semeador. Se não me engano, é a parábola do semeador. Mateus, capítulo 13. Isso. Mateus 13. Aqui. A gente pode trazer essa comparação aqui, né?
de muitos começarem animados, mas poucos permanecer constantes, né? Com relação aqui, né? A gente pode ler aqui a parábola, né, da a parábola do semeador, né? Onde Jesus ele cita, né, que a gente não vai ler isso aqui porque de fato aqui, né, é muito grande, mas apenas trazendo a comparação com aqueles que né, aceitam com alegria, né? Só pegar aqui, aceitam, recebem. Isso aqui, ó. A gente pode ver aqui, né, o que foi semeado em pedras, né? É, a gente pode ver aqui, né, ouvindo, escutai-vos, né, pois a parábola do semeador, né, aqui é o significado. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Isso é aquele que recebe, né? Só que, né, ele não dá tanta atenção, né? E acaba sendo arrebatado o que foi semeado no seu coração. É esse que foi semeado junto ao caminho. E aqui é o importante, o que eu quero estar trazendo aqui para os irmãos, né? Que foi o semeado em pedregais. É o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende e assim, né? Não deixa com que a palavra, né, tenha ali, né? Não dê frutos nele. Mas a gente deve buscar descer aqui. É, a gente deve se buscar, né, ali. A boa terra, né? Aqui, o que foi semeado em boa terra, né? Que é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, né? Esse fruto produz 100, outro 60, outro 30. Então, eu achei aqui bem interessante trazer essa comparação apenas, né? Que nós devemos ali e nos entregarmos, né, plenamente a Deus e buscarmos, né, sermos ali, é, é, ser, né, ali, deixar a semente, né, ali que foi plantada em nós, né, dar ali os seus frutos, né, como a gente viu ali, né, um produz 100, outros 60, outros 30, né, então, apenas dando prosseguimento aqui, quem permanece fiel entende que a presença de Deus vale mais do que qualquer conquista. Ele não caminha com Deus em busca de troféus terrenos, mas porque reconhece que Deus é o próprio prêmio. Devemos permanecer fiéis. Então, né, ao ali, né, termos, né, nosso Deus, devemos reconhecer, né, que quando nos encontrávamos, né, no estado ali de ímpios, né, quando éramos do mundo, e encontrarmos, né, ali as palavras de vida eterna, é bom, né, a gente também fazer essa comparação. É como se a gente realmente tivesse ali, né, tem a parábola também, né, do homem que achou ali, né, a pérola e vendeu tudo que tinha, né, pra ter aquela pérola, né, que representa a palavra do nosso Deus, né, de fato. Quando a gente é, tem, né, ali a palavra do nosso Deus como prêmio, a gente fica alegre, né, sabemos que a palavra de nosso Deus é tudo que nós precisamos, né, até porque também tem, né, lá em Mateus, se eu não me engano, né, onde está ali, né, o seu tesouro, também estará o seu coração, né? Se nosso tesouro está na palavra de Deus que nós recebemos com alegria, certamente na palavra de Deus estará o nosso coração. E assim devemos permanecer fiéis até o fim. Podemos trazer aqui exemplos bíblicos, né, que nos mostram que a fidelidade é possível. Desde Abel, que ofereceu um sacrifício com fé e agradou a Deus, até homens como Daniel, né, que mesmo em terra estrangeira decidiu não se contaminar. Decidiu não se contaminar. A escritura está repleta de exemplos de fidelidade perseverante. Esses homens não foram fiéis apenas porque tinham força própria, mas porque confiaram em Deus, entregaram-se a Ele e decidiram honrá-lo até o fim, mesmo diante do custo. Eles não buscavam reconhecimento humano, mas buscavam, né, ali a aprovação de Deus. Então, a gente pode citar como exemplo Daniel, né, que ali não quis comer das carnes imundas, né? Também, né, ao o rei ali trazer aquele decreto, né? O rei ali, o rei da Pérsia, né, não lembro exatamente o nome dele, mas, né, ali devido aos homens, né, terem ali meio que seduzido ele, né? Fez aquele decreto para que não fosse adorado nenhum deus a não ser ali ele, né, o próprio rei. Aí, Daniel, ele demonstra essa fidelidade mesmo assim, né? Ele foi lá e adorou a Deus. E a gente vê, né, o que aconteceu ali com a questão das covas dos leões, né? E a gente viu que Daniel também foi livrado. Então,
Esse é um dos exemplos ali de fidelidade, entre outros que a gente pode encontrar, né? A gente pode citar o apóstolo Paulo, né? Que ali, mesmo sofrendo dificuldades, aflições, né? Ali, açoites, permaneceu até o fim. O apóstolo Pedro também, todos os apóstolos, basicamente, né? Todos eles ali, menos João, né? Tirando João, todos eles ali foram mortos, né? Brutalmente. Mas João, né? Ele foi o único ali que morreu ali de velhice, né? Luiz, inclusive, né? Ali recebeu a mensagem, né? Ali do Apocalipse. No Novo Testamento, nós vemos Estevão, então, permanecendo firme diante da morte, e o próprio Jesus, que foi fiel até a cruz. Todos eles nos mostram que a fidelidade não é a ausência da luta, mas a constância na presença da verdade. É possível ser fiel, porque o mesmo Espírito que operou neles, opera em nós. Ou seja, o próprio Espírito, né, ali, o poder do nosso Deus, né, que operou neles, certamente também opera em nós. Somente pegando essa passagem de Estevão, que também, né, é interessante aqui, né, a gente vê aqui, a gente vê aqui, né, um exemplo aqui de Estevão, né, que foi ali o primeiro mártir, né, a morrer por causa, né, de aceitar a Jesus Cristo, né. Então, é, tá. É muito grande, né, mas a gente vê aqui o exemplo, né. Estevão, ele traz aqui a repreensão, né, com relação ali ao templo, né, onde eles só queriam estar ali no templo, cumprir as leis ali, né. E aí a gente vê aqui a partir do 56, né, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está à direita, que está em pé, à mão direita de Deus. Né, ele teve essa visão, mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, né. E expulsando da cidade o apedrejavam, e as testemunhas dispuseram, né, as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Né, e aí apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, né, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes esse pecado, e tendo isso, adormeceu. Olha que interessante, né? Ele agiu ali da mesma forma, né? Como o Senhor Jesus, né? Jesus ali, né, também... Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, é o maior exemplo, né, ali, de fidelidade a Deus, né? Ao morrer na cruz, ele também diz, né? Senhor, né? Meu Deus, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Da mesma forma que também Estevão agiu, né? Senhor, não lhes impute, né? Não lhes impute esse pecado, e tendo isso, adormeceu. Então são vários exemplos que a gente pode trazer aqui de fidelidade a Deus, né? Daniel, Estevão e o maior, né, de todos ali, o Senhor Jesus, né? Que hoje vive e está à direita do nosso Deus, né? O terceiro, né, ponto aqui que a gente vai trazer aqui é é, sobre sendo fiel a Deus, né, a Ele até o fim, né. A fidelidade é viver com os olhos no eterno, né. Confiarmos nele, né. Ser fiel até o fim também é manter os olhos na eternidade. Quem vive apenas pelo presente se cansa rápido, mas quem olha para a glória futura encontra ânimo para continuar. A fidelidade cristã é sustentada pela esperança. Sabemos que esse caminho tem um fim glorioso. Sabemos que há uma coroa reservada para os que permanecem firmes. Vamos pegar aqui essa passagem de 2 Timóteo. 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. A gente encontra o seguinte. Paulo, né, aqui falando. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos os que amarem a sua vinda. Então, né, permanecemos até o fim, essa esperança, né, de que no fim receberemos a coroa da vida eterna, né? Então, é viver com os olhos fixos, né, no nosso Deus, buscá-lo, né, todos os dias. Mas não buscamos a coroa como um prêmio egoísta, né? E sim como uma expressão de que vencemos não por nossa força, mas pela graça de Deus, né? Até porque a salvação, como a gente já viu, né? A gente aborda muito nessa questão aqui,
foi abordado muito, né, na live ali, se não me engano, na live antes dessa, né, chamados à misericórdia. Foi ali da parábola do bom samaritano, né, onde a gente abordou que a salvação de fato é pela graça, mas exige a nossa obediência, né. Também é importante, né, a gente pegar aqui essa passagem, né, que a salvação ela não se obtém pelas obras, né. É, aqui. Deixa eu pegar aqui a passagem. Versículo. Efésios 2, do 8 ao 9. A gente encontra o seguinte, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, de fato, né? A salvação, ela vem da graça, né? Ali. Mas devemos buscar, né? Ali, sermos, né? Obedientes a Deus, né? Para assim, né? Podermos herdar a vida eterna. Então, nós não buscamos essa coroa como um prêmio egoísta, mas como uma expressão de que vencemos, né? Não por nossa força, mas pela graça, né? Ali, também através da fé, né? Em Deus, mas também por causa da graça do nosso Deus. Viver com os olhos no eterno nos protege da ilusão do imediatismo, né? Faz com que nossos dias tenham propósito, mesmo os mais silenciosos. E essa visão nos move. Somos fiéis porque cremos que aquele que prometeu é fiel, né? É fiel e ele nos levará até o fim. Então, aquele que prometeu, né, é fiel e certamente ele nos levará, né, e nos auxiliará, será o nosso guia, né, como diz aqui, a gente já leu, né, na parte B do Salmo 48, né, trazendo aqui, ele será o nosso guia até a morte, certamente ele nos guiará, né, e ao confiarmos nele, certamente ele nos levará até o fim, né, e nos ajudará todos os dias. E trazendo aqui a conclusão, né, desse quarto tópico, ser fiel é mais do que resistir, é amar até o fim. No fim das contas, ser fiel a Deus até o fim é mais do que resistir, é amar, é viver com o coração entregue, a consciência limpa e a esperança firme. Não somos fiéis para sermos salvos, somos fiéis porque alcançamos, né? Porque fomos alcançados por aquele que é eternamente digno da nossa fidelidade. A caminhada pode ser longa, mas não estamos sozinhos. O Deus que é o nosso Deus para sempre também é o nosso guia até a morte. Ele começou a boa obra em nós e há de completá-la. Por isso, com humildade e confiança, seguimos, né? Não porque temos força em nós mesmos, mas porque cremos nele e se ele é fiel, nós também podemos ser. Então, esse foi aqui, né? Essa foi a pregação, né? Esse foi o estudo aqui. Tive que pegar, né, ali algumas passagens, acabei não colocando aqui na apostila, né, alguns versos, né, algumas passagens, então foi mais aqui comentando mesmo sobre essa passagem, né, trazendo algumas comparações aqui, pegamos ali ainda algumas passagens bíblicas, mas espero que os irmãos tenham compreendido, né, esse tema aqui, né, fiéis até o fim, confiando em Deus para continuar. Salmo 48, versículo 14. Entrando aqui na conclusão, nesse estudo nós refletimos, né, sobre a fidelidade a Deus como um chamado diário e inconstante, não apenas um momento de entusiasmo espiritual. Vimos que Deus é o nosso guia até o fim e que a fidelidade nasce de uma confiança contínua em sua presença e direção. Exploramos o significado do verso de Salmo 48, 14, entendendo o valor da expressão nosso Deus para sempre e a profundidade da palavra nahag, né, ali em hebraico, que a gente conta, né, que revela o cuidado com que ele nos conduz. Falamos também sobre a comunhão com Deus, não como um ritual vazio, mas como uma caminhada viva, real, constante e crescente, uma entrega que transforma. Destacamos que a fidelidade verdadeira não apenas busca, né, ali, não busca aplausos humanos, mas mas honra a Deus em segredo, mesmo nos dias difíceis. E por fim, fomos levados a considerar a importância de sermos fiéis até o fim,
com os olhos firmes no eterno e o coração voltado para aquele que nos amou primeiro. Né? Certamente a gente ama Ele porque Ele nos amou primeiro. Que essa jornada com Deus seja marcada pela perseverança, humildade, amor, né? Obediência, né? E fidelidade, né? Porque Ele é fiel. E com a sua ajuda, nós também seremos. Para finalizar aqui, Apocalipse 2, 10b diz assim: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, destacando, né? Espero que os irmãos tenham aqui compreendido, né? Que foi aqui meditado essa passagem, né? Aqui, Salmo 48, né? Versículo aqui 14, que, como a gente leu, né? No início, porque esse Deus é o nosso Deus para sempre, e Ele será o nosso guia até a morte. Espero que os irmãos tenham compreendido a profundidade, né, dessa passagem, o que ela tem a nos trazer, né? A importância de permanecermos fiéis até o fim e também de confiarmos nele, né? Trazemos ali também alguns exemplos, né? Até mesmo ali bíblicos, né? De fidelidade também, né? Confiança e até mesmo ali a obediência, né? E entre outros, né? Outros temas que a gente acabou abordando. Então, espero que tenha ficado claro, né? Essa passagem aqui, né? Achei bem interessante aqui, tá trazendo para os irmãos. Então, peço aos irmãos já de antemão que os irmãos possam vir a deixar o vosso like, deixar o vosso comentário, pois certamente ajudará na divulgação dessa pregação, e assim mais pessoas poderão ser tocadas por meio do Evangelho do Reino. Que, assim, né, para aqueles que são novatos, recomendo aqui, né, o site da Igreja de Deus, para aqueles que querem, né, conhecer a Igreja de Deus. Temos o discipulado, os pontos de fé, né, revelando Apocalipse, e temos os canais também, né, que estarão aí na descrição do vídeo dessa pregação. Agradeço já de antemão a todos que vieram escutar essa breve meditação. Que Deus os abençoe e que a paz seja convosco.